Oi, gente, voltei, olha só. Tinha um tempo que eu não gravo vídeo. E eu tô aqui de cabelo colorido e maquiagem, o que não vai acontecer nos próximos vídeos, que eu não gosto tanto de me maquiar pra gravar vídeo. Então essa foi só uma exceção, porque eu tive que me maquiar mais cedo e eu resolvi gravar vídeo porque eu tava com saudade. Fazia tempo que eu não apareço aqui, né? Eu li bastante coisa. Eu não sei se eu vou fazer vídeo de tudo, obviamente não. Mas tô aqui porque eu tava com muita saudade de gravar vídeo e dessa vez vai ser sobre isso aqui. Depois do Stephen King, que milagrosamente é um livro muito curto, isso aqui tem só 190 páginas. Stephen King curto? O que aconteceu aqui, né? O que aconteceu aqui, né? Vocês sabem, quem não sabe... Oi, gente, prazer, meu nome é Ruth, eu faço vídeo sobre resenhas de livros e meu autor preferido é Stephen King. E assim, eu tô muito decepcionada com esse livro. Eu esperava muito mais. Stephen King, o que aconteceu, meu anjo? Tipo assim... Eu sou apaixonada pela escrita do Stephen King, porque ele consegue ambientar a história e os detalhes que ele coloca e toda a ambientação, você se sente parte da história, você entra dentro da história, você parece que conhece os personagens e você se, sabe, apaixona por eles e entra na história de uma forma tão incrível. Eu amo a escrita do Stephen King, mas isso aqui... O que foi isso? Não parece que foi escrito pelo Stephen King. No começo até parece, mas assim, o livro tem 190 páginas. E na metade dele você fica tipo, tá, mas o que vai acontecer? São 190 páginas. Não é um livro grosso do Stephen King que você tem toda a ambientação primeiro, porque livros de Stephen King, pra quem nunca leu Stephen King, eles são devagares no começo, porque ele ambienta tudo bonitinho, ele é muito detalhista. Não é à toa que os livros dele tem tipo 700 páginas, 600 páginas, 1000 páginas, 500 páginas. Tipo, tem bastante coisa, porque ele ambienta muito bem, ele detalha a personalidade do personagem muito bem, pra ter a construção de todo o contexto. Só que esse tem 190 páginas, ele é muito curto. Não era pra enrolar tanto no começo e a gente ficar tipo, mas isso é curto demais, o que vai acontecer? Não parece uma história do Stephen King. Sinceramente, não parece uma história do Stephen King. Mas enfim, vou contar a sinopse, né? E depois falar os meus pontos. Dessa vez eu vou ler a sinopse. James Conklin não é uma criança comum. Ele vê gente morta. Com que frequência? Jamie não sabe bem. Afinal, os mortos em geral se parecem muito com os vivos, exceto pelo fato de que eles ficam para sempre com as roupas em que morreram e são incapazes de mentir. Sua mãe implora para que ele mantenha essa habilidade em segredo, e não é problema na maior parte do tempo. Pelo menos até Liz Dutton, a companheira de sua mãe, detetive do Departamento de Polícia de Nova York, aparece na saída da escola a anunciar que precisa de ajuda. É assim que Jamie embarca em uma corrida para desvendar o último segredo de um falecido terrorista e começa a jornada mais assustadora da sua vida. Basicamente, ele é uma criança que vê gente morta, tipo o Sexto Sentido mesmo. Mas ele não consegue diferenciar muito bem de gente viva e gente morta. Só, tipo, mortes muito gráficas, tipo um tiro na cabeça, uma garganta cortada. Mas geralmente os vivos se parecem com os mortos. Dá pra notar algumas coisinhas de diferença, mas é bem pouco. E eles não sabem mentir. Tipo, eles não podem mentir quando você pergunta coisas diretamente pra eles. Ok. E aí, essa companheira, que inclusive achei a representatividade muito boa, obrigada Stephen King, a mãe dele é bissexual, aparentemente, não sei se é bissexual ou lésbica, mas essa policial é namorada da mãe dele. Um dia, tipo assim, a mãe dele, ela é agente de livro, ela trabalha pra uma editora de livros, pra publicar livro e tal, ela ganha um sustento assim. Um dia, o autor que mais dava dinheiro pra eles, né, que na verdade era o único que tava dando dinheiro, porque eles estavam participando de uma crise muito fodida por causa de mercado de ações, etc. Dívidas, muitas dívidas. Um dia, o escritor que tava fazendo uma série de Roanoke, inclusive, olha só. Inclusive vem posta nesse livro, muito legal. Da série de livros, Roanoke. E tem um casal de lésbicas se pegando aqui, olha só que legal. Mas enfim, esse autor, ele morre. E a mãe do menino sabe que ele vê gente morta. No começo ela não queria acreditar, depois ela acreditou, porque não tinha como não acreditar. E ela sabia disso e aí ela falou pro menino, né? Olha, você não conta pra ninguém sobre esse dom, porque muita gente pode querer se aproveitar disso e usar pro mal, assim. Tipo, muita gente morre e quando as pessoas morrem, geralmente elas levam segredos pro túmulo. Então, não é legal você falar pras pessoas que você vê gente morta, porque se alguém vê que é verdade, vão querer usar você pra arrancar segredos. Isso não vai ser saudável. Só que o que ela faz? Ela arranca o segredo do moleque, né? Tipo, ela tenta fazer exatamente o que ela falou pra ele ter como tomar cuidado de não fazer.
E aí ela vai pra casa desse cara, porque assim, os mortos eles geralmente ficam nesse livro nos lugares onde foram mais marcantes pra eles ou no lugar de morte deles. E aí eles vão pra casa desse cara, desse escritor, e o menino pergunta pra ele o final do livro, porque a mãe dele precisa do dinheiro da publicação do último livro. Ele morreu escrevendo o comecinho do último livro da série, que é muito famosa, que tava dando muito dinheiro. E aí, essa policial que tava com eles, ela vai junto pra acompanhar, né? E ela vê, e aí ela acredita que o menino vê gente morta. E essa policial faz muita merda. A mãe se separa dessa policial. E aí, muitos anos depois, que isso é quando ele, tipo, sei lá, tinha 8 anos de idade. Aí, quando ele tinha uns 13, 14 anos, ela volta do nada, chamando o menino para ajudar ela num caso, que é um assassino. Descobriram a identidade dele. Quando descobriram a identidade dele, ele se matou. Mas ele plantou uma bomba em algum lugar dos Estados Unidos. E ele, tipo, falou: eu plantei uma bomba, vocês não sabem onde vai explodir e eu vou matar muitas pessoas, se fodam. E aí, ela queria saber onde é que esse cara tava, mas não exatamente pelo motivo mais leal possível. Porque ela queria salvar o emprego dela, porque ela é uma policial de merda. E ele acha fantasma, e ele pergunta onde é que tá a bomba e tal. E no começo, o fantasma não queria responder. E acontece alguma coisa nesse fantasma que ele é meio que possuído. Isso que eu realmente tô contando spoiler, tá? Ele é meio que possuído. Fantasma possuído. Tá. Esse fantasma começa a perseguir esse menino depois disso. Geralmente, os fantasmas que nesse livro, eles duravam, tipo, até uma semana e eles desapareciam. Tipo, com o tempo, as vozes deles iam ficando cada vez mais baixas até você não conseguir mais ouvir nada, só vendo a boca mexer, mas não som nenhum. E geralmente durava no máximo uma semana e esses fantasmas sumiam. Beleza. Só que, nesse caso, o fantasma não sumiu. Tava perseguindo ele, tava indo pra escola dele, tava, tipo, realmente perseguindo ele. Ele tava realmente bem assustado com isso, porque isso nunca tinha acontecido. E ele tava tentando achar um jeito de quebrar isso. Enfim, acontece umas coisas, não vou mais dizer nada, já tô contando coisa demais. Mas basicamente o livro, ele não tem um objetivo. Ele não tem um objetivo. Isso que me deixou muito frustrada, porque é um livro do Stephen King. Não parece que foi ele que escreveu. Geralmente, o Stephen King escreve em terceira pessoa. Ele consegue fazer um narrador universal que entra dentro da mente da pessoa, a gente tem acesso aos pensamentos da pessoa, só que tipo, fulano pensou isso, isso, isso. Fulano pegou isso, isso, isso. E não eu peguei, ou então eu, não sei o que, não sei o que. Ele geralmente não faz esse tipo de escrita, ele geralmente faz em terceira pessoa. E esse livro é em primeira pessoa, do moleque. Só que é ele adulto, com 22 anos, ele tá contando a história do passado. É um livro muito fraco, sabe? Tipo, realmente parece que ele pegou a ideia do Sexto Sentido e só escreveu qualquer coisa. E eu nem sei por que ele fez isso, sabe? Ele escreve tão bem e ele tem um nome tão reconhecido, ele não precisava ter feito uma história meia boca só pra vender alguma coisa, sabe? Os confrontos que tem sobre o mal que acontece no livro são muito fracos, são muito rápidos, são muito... É isso que aconteceu. É sério, era só isso. O mal que ele coloca no livro, né, tipo, o terror, tipo, isso é uma coisa que me deixou incomodada. Ao decorrer do livro, ele fica querendo impor que é uma história de terror, sempre direto no livro, do tempo inteiro ele fala: ah, porque vocês estão lembrados, isso é uma história de terror. Ah, porque isso é uma história de terror. Só que não tem terror. Eu senti falta disso. Eu acho que ele queria mais escrever um suspense, mas sei lá, não funfou muito não, entendeu? Não é uma história de terror. Eu achei tão sem graça, tão sem sal a motivação do menino, porque ele tá contando a história, né, do fantasma que perseguia ele e tal, terror. Mas não. Ele começa contando a história de quando ele é criança pra contextualizar todos os personagens que vão aparecer no futuro de novo, porque eles são repetidos. E o final, assim, tipo, a luta e tudo que acontece é tão rápido, tão sem graça. Em 63% do livro, eu já tava, assim, tipo, esperando que alguma coisa fosse acontecer. Aconteceu, mas, assim, era só isso. Não tem nenhum plot, não tem nada muito... Oh, meu Deus. E aí, no final, tem um plot. Mas é um plot tão... Beleza, você fica surpreso. Oh, nossa, isso aconteceu, mas não é um bagulho muito impressionante pra história. É só uma informação que você fica, eita, não esperava que isso fosse acontecer. Mas não é o plot que vai mudar a história, sabe? Não é o plot que muda a história, o rumo da história, e você fica, oh, meu Deus, isso aqui, agora tudo faz sentido. Não, sabe? Não. Eu terminei esse livro com essa sensação, sabe? Nossa, era só isso.
E tipo, beleza, o menino vê gente morta. A gente sabe que fantasmas conseguem, pelo menos na literatura e filmes, etc. A gente sabe que fantasmas é uma manifestação de energia, certo? E eles conseguem mover objetos nos filmes e livros, etc. E ele podia correr perigo em algum momento, mas isso nunca aconteceu com ele e ele não tinha medo de nada. Beleza, é uma coisa comum. O próprio protagonista relativiza algumas situações porque ele já tá adulto, lembrando sobre essas coisas. Mas assim, eu acho que isso que faltou, sabe? A história está no presente. Porque se fosse uma criança, a gente conseguiria ter uma narrativa mais assustadora. Não no sentido de dar medo, mas no sentido de a gente tá no lugar da criança naquela situação. Mas é só um adulto contando uma história de criança que ele viveu. Então ele relativiza bastante coisa, porque agora ele tá maduro o suficiente pra reconhecer certas coisas. E aí a gente perde a magia do negócio, sabe? Tudo tão fraco. É uma história tão meia boca. Me surpreendeu que foi Stephen King que escreveu. Eu realmente esperava muito mais nessa história. A construção dos personagens é até boazinha, mas não é aprofundada, obviamente, porque tem 190 páginas. E, de novo, ele podia ter aprofundado mais essa história, ele podia ter feito mais coisa, ele podia ter, sei lá, criado mais uma luta, mais uma emoção, mais um negócio, sabe? O ritual que ele usa pra tentar acabar com o fantasma é tão rápido, é tão assim, tipo, é sério que isso aconteceu e, sei lá, sabe? É tão... E ele cria um bagulho que ele não explica depois. O bagulho que ele cria que me deixa incomodada é que, tipo assim, eu falei que o fantasma foi possuído, certo? Era uma luz morta, digamos assim, que entrou dentro desse fantasma e tava se alimentando do ódio. E você não explica? Você cria uma coisa, cria uma entidade que possui fantasmas e você fala, eu não encontrei nada na literatura que explica isso. Você simplesmente joga essa informação pra gente. Ah, a história, tipo, se baseia no fato do menino ter sido perseguido por esse fantasma. O terror é sobre isso. E aí você me joga essa informação que existe essa luz estranha, que é meio alienígena, sei lá, e que consegue possuir espíritos também, e você não explica a origem no livro, você não fala mais detalhadamente sobre ela, você só joga essa informação, tipo... Eu esperava muito mais, sabe? Eu esperava que você fosse explicar de onde esse negócio surgiu, qual é o poder dela, sei lá, sabe? Porque se fosse um livro em terceira pessoa, ele poderia colocar no ponto de vista da luz, sei lá, ele poderia mudar o ponto de vista da luz chegando na Terra ou algo nesse sentido, mas é a primeira pessoa do garoto, então a gente não sabe o que tá acontecendo e a gente fica nessa dúvida. Eu realmente não gostei. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. Foi ok, mas podia ser muito melhor. Não foi bom, não foi completamente ruim, porque eu ainda gosto muito da escrita do Stephen King, mesmo sendo diferente e meia boca. Mas assim, eu não consigo dar nota muito baixa pra Stephen King, a verdade é essa. Eu não consigo, eu gosto muito dele. Mas não é um livro bom. E quando eu sei reconhecer isso, quando é um livro ruim de um autor que eu gosto muito, eu sei reconhecer. Então assim, não é bom, não gostei. Não tem muito mais o que eu falar. Eu pensei seriamente se eu fazer esse vídeo ou não, porque esse livro é muito curto, né? E não tem muito o que eu falar sobre. Mas é isso. Eu tava com saudade de gravar vídeo. E de certa forma eu falei que eu poderia trazer um vídeo falando mal no último. Eu falei que talvez eu traria Estilhaça-me, mas passou muito tempo e eu já esqueci de muita coisa. Eu não anotei, eu não fiz roteiro pra falar sobre Estilhaça-me, porque não era minha pretensão falar sobre Estilhaça-me. Mas é isso, gente. Eu não pretendo parar com o canal, então eu vou trazer vídeos. Vai ser intervalos longos, sim. Mas eu tenho saudade de gravar. Eu gosto muito de falar sobre livros. Eu falo demais e eu fico empolgada e enfim... Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de outra resenha negativa. Esse ano de 2022, eu tô pegando muita leitura ruim. Então, provavelmente vão vir resenhas negativas aqui. Eu pretendo fazer resenha de um livro muito, muito bom que eu li, que é nacional, inclusive. Espero que esse seja o próximo vídeo. Não sei, pode ser um spoiler que não é um spoiler porque não vai acontecer. Pode. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Provavelmente pode demorar, provavelmente não. Mas é isso. Espero que não tenha ficado tão confuso, porque faz tempo que eu gravo. Mas é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.